Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Meu nome é pastor Ednei Farnella, sou pastor auxiliar na AD Queiroz Tijuca, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Será um prazer receber você para fazer uma visita, cultuar conosco, logo depois que passar esse período aí de quarentena que nós estamos atravessando. Eu não sei quando você está vendo este vídeo, mas quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui e quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. Hoje o nosso tema é Escola Bíblica Dominical e estamos continuando a conversar sobre a carta de Paulo aos Efésios. E hoje em especial vamos tratar da lição de número 2 desse novo trimestre, é o segundo trimestre de 2020, que vai falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje vamos conversar sobre a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos tratar 3 tópicos. Primeiro, a nova posição em Cristo. Segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. A verdade prática dessa lição é a seguinte, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Isso mesmo, querido. Você é pentecostal, você acredita na teologia bíblica pentecostal, certo? Mas você entenda, hoje vamos falar que você é um eleito em Cristo Jesus. Não sai daí, vamos conversar mais sobre isso. O objetivo geral da nossa lição é o seguinte: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 1, versículos 3, 4 e 9 até o 14. Vamos ler juntos? Vamos ler aqui, você pode abrir teu aplicativo, pode abrir a tua Bíblia ou acompanhar conosco aqui na nossa tela. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo de número 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o ponto central da nossa lição é que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vou repetir, Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vamos orar então para nós começarmos esta lição, nós apresentarmos a nossa vida, para que o Senhor nos use como instrumento para a tua vida e que você seja iluminado pelo Espírito Santo para entender aquilo que Deus quer falar por meio da sua palavra. Feche teus olhos, curva tua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra.
queremos te honrar, queremos te glorificar, queremos te exaltar e nos apresentamos, Senhor, em tuas mãos como instrumento útil, Senhor, para que o Senhor possa falar por meio deste canal abençoado. Senhor, fala para o teu povo, fala para a tua igreja e que esta família, esta casa, essas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém, querido? Hoje nós vamos entrar em uma nova lição, a lição de número 2 deste trimestre. Continuaremos a tratar a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que era alvo das bênçãos de Deus antes mesmo de nascer? É isso mesmo, você já era alvo das bênçãos de Deus antes mesmo de nascer. O nosso Deus não é pego de surpresa. Quero apenas recapitular algumas coisas que falamos na última lição. Lembrando que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto esteve na prisão em Roma. Portanto, é uma das conhecidas como epístolas da prisão. Paulo visitou esta igreja especial na sua segunda viagem missionária, mas foi na terceira viagem missionária que Paulo ficou lá por 3 anos, levando a palavra, falando do amor de Deus. Era uma cidade importante ali no meio daquele lugar, das igrejas da Ásia, era um centro comercial, político e religioso. Nós vimos tudo isso na última lição. E hoje nós vamos falar a respeito deste momento inicial, do que Paulo fala logo após a sua saudação. Qual a mensagem que ele queria trazer para esta igreja? Então, a partir de hoje, nós vamos começar com uma exposição das Escrituras de toda a carta de Paulo aos Efésios. Não perde uma lição, fica conosco, vai ser bênção em nome de Jesus. Querido, entenda uma coisa, desde a eternidade, Deus estabeleceu o seu plano, Deus não mudou de opinião, Deus não resetou, Deus não mudou de plano. O plano foi traçado lá na eternidade, um plano de restauração da comunhão entre Deus e o homem. Na verdade, Deus estava restaurando, reconciliando a humanidade pecadora com Ele mesmo. Tão grande, poderoso e amoroso é esse Deus. Lembre que nós tínhamos comunhão com Deus e por meio do primeiro Adão todos nós pecamos e essa comunhão foi rompida por conta do pecado. Mas antes mesmo do pecado, Deus já havia planejado algo que iria restaurar essa comunhão por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta lição é que a iniciativa sempre foi de Deus. Deus tomou a iniciativa para reconciliar o homem consigo mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, dizem assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação, querido? É o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que Paulo estava falando aos Efésios. Ah, pastor, mas isso foi depois que Jesus veio aqui ao mundo, Paulo pregou depois. Mas, querido, vamos lá em Apocalipse, então, começar do fim para o começo. Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 8, diz assim: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Querido, isso aqui está falando lá no Apocalipse, na questão da besta que sai do mar. Quais pessoas a besta vai dominar? Aquelas que não estão com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui é a parte que eu queria chamar a atenção, que foi morto desde a fundação do mundo. Querido, isso é importante porque a revelação de Deus nos mostra que Cristo, ele já era o plano perfeito desde a fundação do mundo.
nós viermos a perceber Deus criando todas as coisas. Ele já estava ali arquitetando esse plano da salvação, ou melhor, ele já tinha arquitetado, tudo já estava no pensamento e no coração de Deus. Paulo se mostra então profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Esse mistério da reconciliação, o mistério da graça de Deus. Nós precisamos louvar a Deus pela sua misericórdia e graça. E aqui eu quero te dar uma recomendação, uma primeira recomendação de um livro que gosto muito, que vai falar justamente sobre essa questão de graça preciosa, a graça que nos alcançou, mesmo que nós não merecêssemos, a graça de Cristo, a graça preciosa, que é o contrário daquela graça barata que pode ser comprada. A graça de Jesus não pode ser comprada. Quero te recomendar esse livro aqui, ó, excelente livro, Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Com certeza, se você lê-lo, você vai ser grandemente edificado. Tópico de número 1. Tópico de número 1 é a nova posição em Cristo. E Paulo inicia sua carta saudando os irmãos e logo em seguida ele parte para abrir a sua epístola acrescentando uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração. E este é o nosso item de número 1, que é a doxologia. E a explicação é justamente essa. Doxologia vem do grego doxa, que é glória, louvor, mais logia, que vem dizer de palavra, ou seja, palavra de louvor, palavra de glória, palavra de enaltecimento. É a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de palavras. Deus seja louvado, aleluia, glórias a Deus, Senhor seja exaltado, o Senhor é soberano. São palavras de louvor e enaltecimento, isso é a doxologia. Os salmos contêm bastante essas expressões da doxologia. E hinos também. Ela precisa estar associada a uma verdadeira adoração. Não existe doxologia apenas de palavras. Eu tenho que exaltar em palavras, cantar em hinos, mas isso tem que estar aliado a um coração que realmente quer adorar ao Senhor, e isso é a verdadeira adoração. Efésios, capítulo de número 1, versículos 3. E aí Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aí lá no final dessa parte de adoração, ele vai falar mais uma vez: a fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, o quê? Em louvor da sua glória. Paulo está deixando claro, querido, que tudo parte da glória de Deus e tudo volta para a glória de Deus. Lembre, Deus fez tudo por amor à sua glória. Foi para que nós pudéssemos nos tornar adoradores verdadeiros. Na verdade, quando Deus olha para o mundo, Ele quer um mundo o adorando. Ele quer ser adorado. Então, quanto mais nós pregamos o Evangelho, nasce um adorador. Quando eu prego, nasce outro adorador. Quando eu prego, nasce outro adorador. E assim nós vamos espalhando o mundo de adoradores. Quero te chamar a atenção, querido. Você não é essa pérola tão especial que você pensa que é. Deus não faz tudo pensando exclusivamente no teu bem-estar. Não, você não é o centro do coração de Jesus. Deus faz tudo, fez tudo e fará tudo por amor, primeiramente, à glória que Ele não divide com ninguém. Quer aprender um pouco mais sobre esse tema? Esse tema é muito especial. Eu recomendo esse outro livro. Livro de John Piper. Irmãos, nós não somos profissionais. Especificamente no capítulo de número 2, Piper vai falar isso. Ó, irmãos, Deus ama a sua glória. E aqui é interessante que o autor vai tratar disso, que às vezes a gente pensa que Deus está fazendo muito por amor a nós, por amor a nós. Sim, Deus nos ama, Jesus nos ama, mas acima de toda e qualquer coisa, Deus ama a sua glória, e nós precisamos sempre lembrar disso, que primeiro é a glória dele, o que interessa é ele. Nós somos servos, amados, porém servos que devemos fazer a vontade do nosso Criador. O segundo tópico, Paulo vai falar acerca das bênçãos espirituais.
Nós lemos aqui, não é? Às vezes Paulo não se preocupou em citar questões materiais. Olha aqui, olha. Paulo escreve ali, Paulo está preso, querido. Como é que Paulo vai falar de bênção material se ele está escrevendo da prisão? Sabe, é nessas horas, é na hora da adversidade, é na hora da dificuldade, é na hora da doença, é na hora em que estamos sozinhos, é que nós verdadeiramente damos valor ao que verdadeiramente importa. E Paulo falou, o que importa não são as bênçãos materiais, o que importa são as bênçãos e os privilégios celestiais. Deus chamou para algo que não é passageiro, é eterno, algo que não é terreno, é celestial, algo que não é perecível, mas que é eterno para a glória do Senhor, querido. Entenda, você está debaixo dessas promessas. E aí Paulo vai citar essas bênçãos espirituais. Primeiro ele fala, ó, Deus nos elegeu para sermos santos, no versículo de número 4. No versículo de número 5 ele fala, nos predestinou para sermos filhos, então santos, depois filhos. Em seguida, nos fez agradáveis para si, ou seja, quando Deus olha para nós, isso nós falamos em aulas anteriores, por meio da obra de Cristo, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a obra de Cristo e aí nos tornamos agradáveis ao olhar de Deus. Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Isso são bênçãos espirituais que Paulo está elencando. Nós fomos remidos, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. A obra dele é completa. E além disso, ele nos acolheu por sua vontade redentora. É ele quem nos acolheu por sua vontade. Nos revelou a palavra da verdade, aquela palavra que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade não é uma palavra, não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo que foi revelada a cada um de nós. E aí, como nós fomos alcançados por essa verdade, não somos mais escravos do pecado, não somos mais condenados à perdição, fomos alcançados pela liberdade do Evangelho de Cristo Jesus. Mas não é só isso, ele nos selou com o Espírito Santo. Querido, a marca do selo de Deus é o Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, calma aí. E garantiu ele mesmo a validade da promessa. Olha só, isso é só no capítulo 1, Paulo falando de bênçãos espirituais, celestiais que Jesus nos deu. Olha só, santos, filhos, agradáveis, remidos, acolhidos, conhecedores da palavra da verdade, selados com o Espírito Santo e com a garantia da promessa eterna do Criador. Querido, você pode dar um glória a Deus por isso? Isso vale ao menos um glória a Deus seu? Isso é bênção. Tudo isso é para mim e para você. Quero te lembrar que a igreja lá de Éfeso era uma igreja predominantemente gentia, como nós os somos, não é? Nós lembramos isso, que houve até a questão lá da adoração do templo de Diana, e que houve uma preocupação então na solidificação, no amadurecimento por parte de Paulo daqueles irmãos, uma preocupação responsável, pastoral do apóstolo. Entenda, nós também somos gentios, com exceção de alguns irmãos judeus que podem estar assistindo esta aula, mas aqueles que não são judeus, de sangue, de descendência, não é? Somos todos igreja gentia, mas em Cristo Jesus fomos alcançados também e somos participantes desta promessa. E a terceira que nós vamos falar, estamos sob uma nova condição. Terceiro tópico, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos a partir de sua pessoa. Que pessoa? Jesus. E da sua obra. Obra de quem? Obra de Jesus na cruz do Calvário. João capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Essa palavra é muito importante. Tudo é Jesus. Tudo começou em Jesus e tudo termina em Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. Hebreus capítulo 5, versículos 9 e 10 diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem,
tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo de número 11 de Hebreus capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Quando Cristo morre na cruz do Calvário, querido, o véu do templo se rasga, simbolizando agora que todos nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus, por meio da obra redentora e salvífica de Jesus. Fomos eleitos em Cristo Jesus, eleitos para sermos salvos, eleitos para sermos reconciliados, eleitos para sermos herdeiros de todas as bênçãos celestiais que Paulo menciona aos Efésios. Isso é para mim e isso é para você também. Relaciona-se também com a nossa experiência de conversão em Cristo, porque quando nós fomos alcançados pela graça de Cristo, nós também passamos por uma verdadeira transformação. Somos nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é fundamental, isso é importante, nós lembrarmos que nós em Cristo somos novas criaturas. Deus olha para mim e para você e não fica jogando em nossa cara o nosso passado, o nosso pecado, as nossas injustiças. Não, Ele olha para nós e vê o que Cristo fez por nós. Ele olha para nós e contempla a obra redentora de Cristo. E Ele olha para mim e para você e diz: agora eu posso amá-lo da maneira como eu sempre quis, porque eu quero apenas me relacionar, ou melhor, não quero apenas te amar, mas quero me relacionar contigo. Eu quero ter uma relação especial. Deus está falando com você hoje. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser teu ajudador. Nesse momento de dificuldade que você pode estar passando, Jesus é a solução que você tanto precisa. Receba essa palavra e receba Jesus em seu coração também. Entenda uma coisa, querido. Somos justificados e salvos por Jesus Cristo. Só por meio dele é que podemos desfrutar desses benefícios espirituais que Paulo cita. Somos eleitos sim, mas em Cristo Jesus. Solos Cristos. É somente em Cristo Jesus que nós temos acesso a todas essas bênçãos celestiais. É só em Cristo Jesus que nós temos acesso à palavra que nos liberta. É só em Cristo Jesus que nós podemos dizer: hoje nós somos novas criaturas, porque Ele mudou a nossa história. E a síntese desse primeiro tópico, dessa nova posição em Cristo, é as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhes ser agradecidos. Sejamos gratos ao Senhor, agradeça a Deus por essa graça preciosa que te alcançou. Não tem preço, não pode ser comprada, mas nós podemos viver todos os dias agradecendo a Ele por Ele ter nos alcançado. Tópico de número 2. Agora o tópico de número 2, nós vamos falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Vale lembrar que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, em que nós admitimos que Ele é o nosso Senhor, a nossa vida tem que estar pautada com Cristo no centro de todas as coisas. Cristo é o centro da minha pregação, Cristo é o centro do meu louvor, Cristo é o centro da minha vida, Cristo é o centro do meu testemunho. Então eu tenho que partir do pressuposto que tudo é Cristo. No item de número 1, o autor vai chamar a atenção a nós de uma frase que Paulo fala logo no versículo de número 9. Ele fala assim: descobrindo-nos o mistério da vontade. Então é a revelação de um mistério. Revelação, qual é essa revelação? Nós temos um gráfico aqui, olha, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar
os pecadores. Esse mistério que foi revelado era a forma como Deus iria unir a sua vontade e unir novamente a raça humana em um mistério da reconciliação, e o ministério da reconciliação por meio da pessoa de Jesus. Porque só por meio de Cristo Jesus nós novamente voltamos a ter acesso a Deus, o nosso Pai. Efésios 1:9, Paulo fala assim, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha só a vontade de Deus, de fazer convergir nele que é em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso Paulo reafirma quando ele também escreve a carta aos Colossenses. Olha só, Colossenses 1, 26, 27 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério foi revelado aos judeus com a pessoa de Cristo, mas também nesse momento estava sendo revelado aos gentios por meio da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui temos um ponto polêmico. Eu não sei se você prestou atenção. Efésios 1:10 fala assim: convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Alguns acreditam que Efésios 1:10 e Colossenses 1:20 dão margem, seriam então uma base bíblica para aquilo que se conhece como universalismo. O que é a doutrina do universalismo? É aquela que acredita que todos os homens serão salvos. É aquela que fala assim: Cristo morreu na cruz por todos os homens, logo todos os homens serão salvos pelo sacrifício de Jesus. No entanto, querido, nós temos que refutar o universalismo, porque a Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia não pode ser dela extraída um texto isolado para dar margem e criação à doutrina. Eu sempre costumo falar, você não tem que prestar atenção e levar em consideração aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, mas aquilo que está na palavra de Deus. Para me ajudar aqui, eu trouxe a recomendação de um livro que eu recomendo para você. Um livro que é o Manual de Dificuldades Bíblicas, de Norman Geisler. E ele fala o seguinte com relação a esse texto. Primeiro, que Paulo está falando da soberania universal de Cristo. Nesse versículo não fala de salvação, mas fala da soberania de Cristo. Segundo lugar, em parte alguma das Escrituras, há o ensino de que todas as pessoas serão salvas. É inevitável, querido. Uns serão salvos, outros serão condenados. O próprio Jesus, aí nós vamos tratar de passagem do próprio Jesus dizendo, olha, Jesus falou, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, para a porta larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, nem todos serão salvos. Jesus também fala em Mateus 25:41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno foi preparado desde a eternidade para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem. Só que neste momento Deus irá lançar também na condenação eterna aqueles homens que não se renderam à obra salvífica de Jesus, que não creram no poderoso nome de Jesus, que não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Observe, você não é salvo por nada que você faça, você é salvo pela obra que Cristo já fez. No entanto, é nessa obra que eu preciso crer, é esta obra que eu preciso proclamar, e nós precisamos entender, nem todos serão salvos, uns serão salvos, outros serão
condenados. É essa a revelação que nós temos da palavra. A vontade de Deus foi executada por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Olha só, na verdade, Deus mandou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas não apenas isso, Filipenses fala que ele se esvaziou, ele se humilhou, mas então Deus o exaltou, agora ele é exaltado, agora ele tem a preeminência, ele tem todo o poder em suas mãos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não é apenas salvar o homem, querido, é convergir tudo para Cristo Jesus. Efésios 1,10 ali, ó, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Aí eu quero trazer mais uma indicação de literatura para você, está cheio de indicação boa. Comentário bíblico, NVI, aí de F.F. Bruce, aí da editora Vida. Temos aí o propósito de Deus em Cristo Jesus. O propósito de Deus não está limitado à salvação do homem, mas é uma intenção cósmica de fazer convergir todas as coisas no céu e na terra sob o controle de Cristo Jesus. É isso, querido, nós precisamos entender que o plano de Deus vai muito além de salvar a mim e você, mas está entregando todo o poder, toda a soberania nos céus e na terra para a pessoa de Jesus Cristo, a quem nós devemos adorar. Esse é o Jesus que nós servimos. E no tópico de número 2, uma vida cristocêntrica, no subitem 2, a plenitude dos tempos, fala assim, olha, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, ok? Adão pecou, tinha havido uma ruptura, e essa ruptura é restaurada em Cristo Jesus. Tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo todo. Olha só, Paulo está falando não que Cristo é apenas a cabeça da igreja, mas a cabeça do universo todo. Olha só, e essa plenitude dos tempos? Que plenitude é essa que Paulo está falando, querido? Olha só, Paulo fala de plenitude dos tempos em Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, e fala também em Efésios 1:10. Que plenitude é essa que Paulo está falando? Essa plenitude dos tempos, que de Gálatas 4:4 fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no momento mais oportuno, no momento que tudo convergia, tudo era favorável à pregação do Evangelho. Nós tínhamos o Império Romano que dominava o mundo conhecido. Tinha as estradas de Roma, nós tínhamos a linguagem favorecida pela cultura grega, nós tínhamos o conhecimento das profecias pelo povo judeu. Então, 3 povos foram importantíssimos na vida de Jesus: o povo judeu, o povo grego e o povo romano. Então, naquele momento era a plenitude do tempo, tudo era favorável à vinda de Jesus. No entanto, quando Paulo fala aqui em 1:10, ele já está falando que nesse posicionamento que Jesus estará governando todas as coisas, o seu reino estará totalmente estabelecido. E aí vem aquela questão da teologia, o já e ainda não. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, Jesus veio na plenitude dos tempos, sim. O seu reino está instaurado, sim. O reino de Deus é chegado o reino dos céus, Jesus falou. No entanto, o seu reino ainda não está em sua posição máxima aqui nessa terra. Hoje eu estou aqui, eu sou representante do reino. Eu sou embaixador do reino, onde eu estou é reino, aqui é reino, aí na tua casa é reino de Deus. Mas haverá o dia na consumação de tudo que o seu reino será proeminente, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse momento é a plenitude máxima dos tempos. Então é o já e ainda não. E aí nós precisamos entender isso na questão dessa plenitude do Kairos, que é o tempo de Deus. Esse tempo é a plenitude do Kairos, do tempo de Deus. É um sistema, uma administração a ser executada quando o período designado tiver se cumprido e o tempo for oportuno. Nós estamos na plenitude dos tempos da pessoa de Jesus, mas essa plenitude dos tempos ainda não chegou na sua consumação para o ápice geral, o fechamento da obra, realmente da consumação eterna de nosso Senhor Jesus. Lembra lá
na questão da cosmovisão cristã, que tudo vai lá na consumação. Primeiro, criação, queda, depois nós temos regeneração e então consumação. Nós somos regenerados, mas em breve na consumação nós estaremos juntos com o corpo glorificado, com o Senhor reinando em glória e majestade, e aí sim estaremos na plenitude do Kairos, no tempo de Deus, onde tudo será voltado a Jesus. Ninguém será capaz de dar as costas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E tudo isso, querido, para quê? Para o louvor da sua glória. Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e aos gentios, ou seja, agora é igreja, tudo é igreja. Judeu é igreja, gentil é igreja, tudo é igreja. E Jesus é a cabeça desta igreja. Efésios 1:11 diz assim, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade faz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Aí ele usa, olha, esse pronome aí, nós, ou seja, está se incluindo nós quem? Nós os judeus, os que de antemão esperamos em Cristo. Judeus já esperavam Cristo por causa das profecias messiânicas. E aí ele então cita o vós, em quem também vós, ou seja, vocês, irmãos da igreja de Éfeso, vocês que são gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido no evangelho de Cristo, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, agora essa eleição, ela abarca judeus e gentios. Todos somos a igreja de Cristo Jesus. E o propósito dessa eleição não é outro senão glorificar, louvar ao nosso Deus. E aí Atos 17:28 diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Querido, isso aqui é para guardar no coração. Pois nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos em Cristo Jesus. E a síntese deste tópico 2 de uma vida cristocêntrica é: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Você foi restaurado pela obra salvífica de Cristo Jesus e agora Cristo é o centro da tua vida e não há mais separação entre judeu e gentil. Cristo é a cabeça da igreja, o centro de todas as coisas. O poder está em suas mãos. Vamos então ao tópico de número 3. Aprendemos que recebemos uma nova posição em Cristo Jesus. A partir dessa nova posição em Cristo, precisamos viver uma vida cristocêntrica neste mundo. E agora, tópico 3, o Espírito Santo é o penhor dessa nossa herança. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Eu quero chamar a tua atenção que há uma prática que nós fazemos na maioria das igrejas, principalmente as pentecostais, que nós temos aquele momento do apelo, em que nós chamamos as pessoas para entregar as suas vidas ao Senhor. Eu quero te dizer que não necessariamente a pessoa está se convertendo naquele momento. Conversão é o momento em que você tem um verdadeiro encontro com Jesus. Conversão é aquele momento em que você se sente confrontado com o Evangelho de Cristo. Conversão é aquele momento que você se sente, às vezes, sozinho, indigno da misericórdia e graça de Deus e pede clemência ao Senhor. Sabe, isso é conversão, é você saber que você não é digno, mas que a graça está te alcançando. E quando a conversão realmente chega na vida de uma pessoa, a pessoa muda verdadeiramente. E neste momento em que há uma conversão genuína, querido, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Você passa a ser
templo do Espírito Santo e você recebe este selo do Espírito Santo. Olha só, Tito capítulo 3, versículos 5 a 6, quando Paulo escreve ali para os novos pastores, ele fala assim, ó: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, quando eu creio, quando eu me converto verdadeiramente ao Senhor, eu sou salvo porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. Ele me lava, ele lava as minhas vestes, ele habita dentro de mim. Ele me renova, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Paulo é interessante que ele usa essa expressão selo, né? É o selo da promessa, é o selo do Espírito Santo. E ele está usando essa linguagem porque é uma linguagem conhecida daquela época. Selo representava posse, selo representava propriedade. Tanto é que quando você assinava um atestado, um certificado, uma declaração de herança, alguma coisa de posse, um contrato, você marcava com o selo daquela família, um selo daquela autoridade, dizendo que ali era propriedade, era posse. E quando Paulo está falando isso de nós, está falando deste selo, ele está dizendo assim, ó: todos que recebem o Espírito Santo têm um selo, o selo que pertence ao Deus Todo-Poderoso e pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8,16 fala isso. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando você recebe o selo, está dizendo assim: olha, você agora não se pertence mais, você pertence a Cristo, você pertence a Deus. Não é? E com isso, o maligno não toca mais. Querido, entenda isso. Ó. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. De que maneira isso é que a palavra de Deus fala isso para nós, querido? A maneira é que você não é mais escravo do pecado, você não é mais prisioneiro das armadilhas de Satanás. Satanás pode até tentar, mas ele já está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E eu preciso entender que a obra que Paulo apresenta na carta aos Efésios, ela mostra claramente o trabalho da Trindade, porque fala que foi o plano de Deus operacionalizado, ou seja, tornado possível pela pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário e garantido pelo Espírito Santo, que tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Olha só, querido, é ele quem convence o ser humano do quê? Do pecado, da justiça de Deus e do juízo. É só o Espírito Santo. Eu posso falar aqui, querido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas, mas se não for o Espírito Santo te convencendo, não há nada que nós possamos fazer. É ele quem convence. João 16,8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse termo aí, ó, é arrabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela, dizendo que o selo, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança no subtópico 2. Está falando que esse penhor ali é o Espírito Santo por nós, olha só, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha só, é tudo ele, é dele, por ele, para a glória dele, é tudo dele. A palavra tem origem semítica, era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Ou seja, quando nós recebemos o selo da promessa, Deus está realmente empenhando a sua palavra para conosco. Ou seja, nós pertencemos a Ele, somos alvos da sua promessa e temos a garantia da nossa salvação. Querido, você é um salvo em Cristo Jesus. Agora, isso não quer dizer que você pode fazer o que quiser. Ao contrário, quando você tem uma conversão genuína, que você pertence a Deus, você tem que entender que precisa fazer a vontade dele. Você não se pertence mais.
Quando uma conversão genuína acontece, querido, você não vai querer fazer tudo que você fazia antes, continuar o pecado, continuar a vida que você tinha. Pelo contrário, você vai querer dizer assim, não, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero fazer a vontade do meu Deus, eu quero agradar o meu Senhor. Então não é uma carta branca para você pecar, ao contrário, é uma carta dizendo, filho, você é meu, você é selado com o selo do Pai, você agora é santo, porque você é propriedade de um Deus santo e você precisa ser santo também. E isso é motivo de nós nos alegrarmos. Querido, assim nós chegamos ao final desse terceiro tópico. E eu queria concluir essa lição dizendo o seguinte, o plano de Deus de reconciliar o ser humano com ele foi executado por Jesus na cruz do Calvário e é garantido pelo Espírito Santo. Não há mais diferença entre judeu e gentil, agora somos todos a igreja de Cristo. Querido, a promessa que Paulo fala para os Efésios, essa promessa te alcança, a promessa de Abraão te alcança, você é a igreja de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo e nós vamos andar juntos ainda nesse trimestre. Não vai embora, querido, eu quero orar por você, eu quero apresentar a Deus a tua vida em oração. Eu espero que essa lição tenha abençoado a sua vida. Eu espero que realmente o Senhor tenha falado ao teu coração, que você tenha compreendido que o que Paulo falou é uma realidade para nós. Nós temos muitas bênçãos celestiais por meio da pessoa de Jesus e precisamos ser gratos todos os dias pela graça que nos alcançou, por nós podermos dizer, glória a Deus, graças a Deus, eu sou um eleito em Jesus Cristo e um salvo para morar no céu por toda a eternidade. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso então? Vamos? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por falar ao nosso coração, obrigado por nos apresentar que somos, Senhor, por nos lembrar que somos teus filhos, herdeiros das promessas conquistadas por Jesus na cruz. Muito obrigado por nos salvar, Senhor. Muito obrigado por nos alcançar pela tua graça. Muito obrigado por nos eleger para sermos salvos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós não merecíamos, mas o Senhor assim mesmo fez por amor, para que o teu nome fosse glorificado por intermédio da tua igreja aqui na terra. Pai, abençoa esse irmão que assistiu essa aula, abençoa essa irmã, abençoa esta família, abençoa este canal, abençoa a nossa igreja, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer um amém, querido? Você pode dar uma glória a Deus? Não vai embora ainda. Eu quero te fazer um convite. Por favor, assina o nosso canal, compartilha, curte, comenta. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos dizer ao mundo aí assim, nós amamos a palavra de Deus, porque este é o lema deste canal. Ame a palavra de Deus. Se hoje você está amando a palavra de Deus um pouquinho mais do que você amava antes de assistir essa aula, eu já estou muito feliz, querido. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e não esqueça, ame a palavra de Deus.